Então, era este o exercício que vocês tinham lá no uma indústria de montagem de eletrônicos limitada, trabalha especificamente com montagem de equipamentos eletrônicos. Faltam S. Sendo deste modo, contribuinte do IPI. Durante o mês de janeiro de 2021, a empresa apresentou as seguintes compras. Então, vê uma relação de fornecedores, número de nota, e cada item que veio nessa nota fiscal. Ah, por que, professor, que vem separado por item e não pode ser feito por nota? Vocês lembram como que é feita a tributação do IPI? Professor, eu lembro que você falou, mas eu não lembro o que é. Eu juro que eu lembro que você falou. É separado para cada produto. Então, cada NCM, que é a nomenclatura comum do Mercosul, né? Tem uma alíquota específica. Então, quando a gente vai tratar o IPI para apuração de impostos, a gente tem que observar cada NCM do produto. Professor, e onde eu acho isso? Tem a TIP, que é a tabela do IPI. Vou abrir, mostrar de volta para vocês rapidinho. Até para achar ela é fácil. Só jogar no Google. TIP. Primeira coisa que aparece. Chamou no Google TIP, já vai aparecer tabela de incidência de imposto sobre produtos industrializados. Aqui tem 1 bilhão de anexo, mas para a gente o que mais importa é aqui, ó. Acesse aqui a tabela de imposto. Aí dá para ver que não é pequenininho isso, né? Então, aqui tem o sumário do início do código da TIP, mas, passando esse sumário, a gente começa a ter a NCM, qual que é o produto, e a alíquota. Então, todo produto vai apresentar uma alíquota. Ô, professor, mas só tem produto zero, produto com alíquota zero, é que aqui a gente está numa classe muito específica de produtos animais. Mas se a gente for lá para baixo, a gente já vai começar a encontrar produto tributado. Estopim, rastilho de segurança, produto para material explosivo, já vai para 20%. O preço de pólvora para munição, 25%. Então, entra também naquele critério de essencialidade, né? Quanto mais essencial for o produto, igual o produto animal lá, que a gente fala de carne, leite, derivados, são essenciais para a sociedade, eles tendem a tributar zero. Então, sempre quando a gente vai trabalhar a apuração de um produto, ou trabalhar a entrada de uma nota fiscal, a gente registra item a item, justamente para conseguir fazer a diferenciação dessas alíquotas. Mais para frente, a gente vai trabalhar um softwarezinho para vocês terem noção como é que essa informação chega na área de apuração. E vocês vão ver que, quando a gente vai entrar com uma nota fiscal, a gente tem que digitar produto a produto. É bem trabalhoso. Então, a gente tem a relação de notas, o destaque de IPI, e no mesmo período, a empresa industrializou e vendeu seus produtos conforme relação abaixo. Aí aqui os
os clientes que compraram da nossa empresa, o valor dos produtos de cada item e a sua respectiva tributação. Então, com base na movimentação das notas fiscais apresentadas no período, encontre o valor do IPI a ser destacado na nota de entrada e na nota de saída. Segundo, o valor a ser cobrado dos clientes e o valor da nota fiscal paga, que devem ser pagas aos fornecedores. E o valor do IPI a ser pago no período, se der valor a pagar, né? Às vezes pode ser que dê saldo credor, vai depender da nossa apuração. Então, minha sugestão, inclusive para a prova, tá? Copiem a tabela e joguem no Excel. É mais fácil, né? Já está a tabelinha aqui. Ah, professor, mas na prova eu posso entregar a planilha do Excel? Pode. Nesse tipo de questão eu deixo liberado o anexo. Então daí vocês podem colocar a resolução do Excel no anexo da questão. Acho que ajuda, né? Então, já dei um Ctrl+C, Ctrl+V, copiei e colei aqui. Tem o valor do produto, o valor, a alíquota de IPI. Próximo passo que a gente precisa fazer, encontrar o valor do imposto. O valor do IPI. Como que a gente encontra esse valor do IPI? Só multiplicar o valor do produto pela alíquota. Nada mais do que isso. Então, 1.500 vezes 5%. Esse produto aqui vai ter uma tributação de R$ 75,00. Fazendo esse mesmo processo para todo mundo, a gente já tem esses destaques, né? Agora, encontrei o valor do produto e o valor a ser cobrado do IPI. Quanto que eu vou ter que pagar para esses fornecedores? Aí vem a característica peculiar do IPI. Ele é cobrado por fora, lembram disso? Ou seja, ele não está incluso no valor dos produtos, ele é somado junto ao valor dos produtos. Então, professor. Oi. Bom dia, professor. Bom dia. Tem como aumentar a planilha? Está muito pequena. Eu já imaginei que você ia falar isso, Rivelino. Valeu. Obrigado, professor. O pessoal sempre me alerta, só que quando a gente começa, a gente esquece, né? Porque, como eu estou com o monitor do meu lado aqui, parece que, não, tá tamanho normal. Então a gente sente essa... Às vezes a gente precisa dessa lembrança. Obrigado. Então, para achar o valor que eu vou ter que pagar para cada um desses fornecedores, o que eu vou fazer? Faço a soma do produto mais o imposto. Posso já arrastar para saber de cada item quanto eu vou pagar. Só estou deixando mais bonitinho. Sabendo o valor que eu tenho que remunerar por item, eu posso indicar já o valor total. Como? Somando o valor que eu tenho para pagar de cada item. Então, a primeira nota fiscal, eu tenho um pagamento de R$ 2.420.
produtos com um total de 2.300. Só que com o destaque do IPI, ele vai me cobrar 2.420. Ah, isso acontece com outros tributos, professor? Não. Só o IPI tem essa característica. Vamos supor que a gente estivesse pegando um produto que não fosse contribuinte do IPI, não passasse por processo de industrialização. O valor da nota fiscal, o valor cobrado, é a soma do valor dos produtos, mesmo tendo destaque do imposto. Então, essa é a particularidade do IPI. Então, a segunda nota foi 875, mais 385, mais 220. 180. Terceira nota. E a quarta nota. R$ 723. Então, aqui a gente pode colocar o valor. E dá até para facilitar a nossa vida aqui, colocando um total aqui embaixo. Por que facilitar a vida, professor? Para a gente saber quanto que a gente tem de IPI nas entradas. E boa soma. Total dos produtos dá 6.220. O IPI destacado. A gente vai ter no crédito de R$ 631. E o valor total das notas, R$ 6.851 para pagamento. Difícil? Mais ou menos. Prof, não é difícil. Eu sou de humanas, então é um pouco complicado. Mas, no geral, não achei difícil. Ali não tem muito segredo, né? Achar o valor do IPI. Pega o produto, multiplica pela alíquota. Acha o valor do imposto. Quero saber o total da nota, como é um imposto chamado por fora, isso que a gente tem que ter em mente. A gente vai somar o valor do produto com o IPI. Fiz isso para todos os produtos da nota fiscal, eu consigo enxergar ou chegar no valor total a ser pago pelo fornecedor. Pelo não, né? Para o fornecedor. E a gente teve uma relação de entradas, né? De entradas não, de saídas. A empresa industrializou e vendeu os produtos abaixo. Também trouxe uma relação. Faz o mesmo processo. Copia e cola. Não, Ctrl+C, Ctrl+V. Já adiantei aqui. Copiei e colei. Vou fazer o mesmo processo. Então, valor do IPI. Pego o valor do produto, multiplico pela alíquota de tributação. Então, o primeiro produto tem 250. Como a fórmula é a mesma, dá até para arrastar, né? A gente já chega no total
do tributo para cada item. Quero saber o valor que deverá ser pago? Melhor. A gente está vendendo, vai receber, né? Eu vou somar o valor do produto mais o tributo. Então, esse item 1 da nota 25, a gente vai ter que receber 2.750. Posso arrastar, a fórmula é a mesma, né? Não tem muito segredo. Aí agora a única situação que a gente faz é essa separação do total por nota. Então, quanto que eu vou receber da nota 25? Somo o valor a receber dos 3 produtos, vai dar 5.010. Dúvidas, perguntas, questões? Não, professor. Achei que ficou bem fácil de entender. A apuração em si, ela é simples. O mais difícil quando a gente fala de tributo é a gente ficar procurando a alíquota. Qual que é a alíquota devida de cada produto? Vocês viram o tamanho da TIP, né? Dá quantas páginas? Deixa eu ver se eu fechei ela aqui. Ó, só dá 477 páginas. Aí você vai ter que pegar, saber classificar o produto de acordo com a TIP. Com a TIP não, né? Com a NCM, para daí sim você conseguir tributar. Às vezes esse processo é tão delicado. Como assim, professor, tão delicado? Às vezes é um produto tão específico que a gente está trabalhando que o melhor caminho é a gente perguntar para a Receita Federal. Ah, tem como fazer isso? Tem. A gente pede uma solução de consulta indicando, a gente descreve todas as características do nosso produto. E com base nisso, um auditor da Receita vai falar, olha, esse teu produto, ele se enquadra na NCM tal. Aí, com essa classificação, a gente consegue tributar, tendo todo um respaldo daí da própria Receita Federal, né? Aí, se vier um auditor, ele não pode nem questionar sobre o enquadramento desse produto. Olha que vantagem. O ruim é você ficar formalizando, né? Você tem que fazer um texto formal solicitando essa consulta, mas é uma garantia muito boa que daí você não corre risco de, digamos, de questionamento sobre a alíquota que você aplicou. Então, a receita atrapalha, mas ela ajuda também. Ela tem seus pontos fortes, né? Nesse sentido. E é de interesse dela, né? Se parar para pensar, para ela é interessante que a pessoa recolha correto. Então, faço a soma por nota fiscal, consigo achar, então, quanto que cada cliente vai ter de pagamento com a minha empresa. Feito isso, a gente já conseguiu responder a questão 1 e 2, né? A questão era o valor a ser destacado nas notas de entrada e saída. Está aqui, né? O valor do IPI. E o item 2, valor a ser cobrado dos clientes. O valor a receber aqui.
e valor a ser pago aos fornecedores. Está aqui na linha de entradas, valor total, quanto que a gente tem de pagamento. Falta o último item. Qual o valor a ser pago de IPI no período? Se é que vai ter valor de pagamento. Antes de passar, é bom a gente fazer o total, igual a gente fez aqui nas entradas. Total. Soma. A gente tem 17 mil de venda só de produto, mas vai ser cobrado 18.802. Porque 1.602 a gente faz a cobrança diretamente na própria nota fiscal. Já vai sair destacado na nota. Feito isso, a gente pode fazer a apuração. Como eu monto a apuração? Dá para montar de maneira bem simples. Coloca um campinho para entradas, um campinho para saídas e um campinho para apuração. Então, período 01/2021. Quanto que a gente teve do total dessas entradas? Vou lá na minha linha entradas. Opa, valor total 6.851. Valor total das notas fiscais que eu vou cobrar. E quanto que eu tive de IPI destacado, que são os créditos? 631. Então, já tenho o meu registro das entradas. Faço o registro das saídas. Período 01/21. Valor das saídas. Vou lá no nosso cálculo de saídas. Valor 18 mil. Os meus débitos, quanto que eu fiquei devendo de imposto em relação às minhas vendas? 1.602. E com base nesses dois campos, a gente pode preencher a apuração. A apuração referente a janeiro de 2021, eu tive 1.602 de débitos, tenho 631 de crédito. Quanto que eu vou ter de saldo? Sempre faço o débito menos o crédito, 971. Se esse resultado, esse débito menos o crédito, der um resultado positivo, é um indicativo que a gente tem imposto a pagar. A gente está devendo para o governo. Vai ter que gerar a guia e fazer o recolhimento do tributo. Se esse cálculo chegar num valor negativo, o que a gente tem? Saldo credor para o próximo exercício. É um saldo credor para o próximo exercício. Vocês imaginam por esse nome? Vocês não ficaram com crédito com alguém?
valor para receber, professor? Isso, só que o governo ele não paga a gente, né? Até paga, só que é um processo bem trabalhoso de ser feito. Ele deixa para a gente usar no na próxima apuração. Então, se a gente tivesse uma apuração do mês de fevereiro, mês de fevereiro, 2/2021, a gente ia começar com mais um campinho aqui, saldo credor. Vamos supor que deu R$ 600 credor. A gente vai pegar os débitos, vamos supor que sejam os mesmos, 1.602 e 631. A gente vai poder, então, pegar desse débito, descontar o saldo que ficou credor do mês passado, menos o crédito que a gente tem desse mês. A gente poderia abater na próxima apuração. Então, sempre que o valor do mês anterior ficar negativo ou ficar sendo chamado de saldo credor, isso me permite, na próxima apuração, descontar o valor dele. Vamos supor que aqui não fosse 600, fosse 2.000. Ainda vou ficar com 1.029 para o próximo período. Tem gente que fica com um saldo credor, nunca recolhe imposto e vai fazendo manutenção desse saldo credor. Como assim, professor? Indústria que faz muita exportação. Eles têm essa característica. Porque exportação, ela tem a tributação zerada, né? Lembrando que o governo ele tem a ideia de favorecer a exportação, então ele não cobra imposto. Mas ele pode ter o crédito quando ele compra o material para produção. Então, esse tipo de empresa não costuma recolher IPI. Ela vai tendo saldo credor. E vai ficando com saldo credor. Até o dia que o contador resolva fazer um pedido de restituição ou mesmo de compensação com outro tributo. Daí ele pode usar esse saldo para pagar outro imposto que ele queira. Dúvidas, perguntas, questões? Sim? Não, prof. Dá para colocar uma questão dessa na prova? Acho que dá sim, professor. Tô de boa. Bem tranquilo. Resolver no Excel, 5 minutinhos está resolvido, né? Sim, é bem de boa. Porque só usar as fórmulas ali calculando o imposto, soma produto mais o imposto, já sabe quanto que dá por valor de nota, quer saber o total da nota fiscal, então essa nota 2.556 eu tenho que pagar para o meu fornecedor a soma desses produtos com IPI. E no dia a dia difere muito isso, professor? Não difere quase nada. O que muda é como a gente faz a inserção das notas fiscais. Vou mostrar aqui, esse é o software que mais para frente a gente vai usar um pouco, para vocês compreenderem como que acontece essa dinâmica. Isso tudo acontece. Para ser bem sincero, o professor explicando aí, parece fácil, professor, mas eu tenho muita dificuldade ainda em fazer planilhas no Excel, usando as fórmulas. Mas isso daí, sempre vocês tiverem dúvida, quiserem me chamar, vocês podem se sentir à vontade, tá? Tá bom. Isso
O Excel, gente, é uma coisa que a gente só ganha prática, só ganha conhecimento mesmo, mexendo. Não tem outra forma. Beleza, então. No dia a dia, a gente utilizaria um módulo chamado de fiscal. Aqui eu peguei da minha aula de laboratório contábil, para a gente ter um padrão. Ó, a gente tem registro tanto de entrada quanto de saída. Então, vou dar entrada na nota. A gente tem aqueles exatos campos, né? O valor total do produto, serviço. Aqui o IPI ele tá zerado porque eu não coloquei nota fiscal com IPI para os alunos, mas vai ter o campo para o IPI, tudo bonitinho. Inserir minha nota, aí vocês podem ver que é por item. A gente tem que lançar todo item separadamente. Inserir minha nota, depois para fazer a apuração, é só vir aqui, apurações, IPI. Como aqui eu não lancei nota de IPI, ele não aparece. Mas se eu tivesse feito uma apuração com IPI, ele ia aparecer exatamente do jeito que a gente fez, trazendo o valor do produto, valor do ICMS, do IPI destacado, e a apuração débitos, créditos e saldo, se é saldo credor ou devedor. Então, não quero conferir se as minhas notas entraram bonitinho. Ele vai ter também, bem parecido com o que a gente fez, né? Base de cálculo, alíquota, imposto. Muito semelhante àquela planilhinha que a gente montou. Ah, professor, então fazer a apuração de imposto é fácil. Mais ou menos, né? Porque o segredo não está aqui propriamente na apuração. Está justamente igual eu mostrei para vocês. Saber qual NCM que está, saber quanto que vai de tributo, se a operação é tributada ou não. É mais nesse sentido a dificuldade do povo que vive na área fiscal. E tem outra dificuldade, né? Qual, professor? Brasil. Né? Como assim, professor, Brasil? Legislação tributária muda, gente? O que vocês acham? Tem muita mudança? Podem ficar sem vergonha. Muda. Todo santo dia tem mudança na área tributária. Então, o profissional dessa área, o profissional que mexe com tributo, tem que estar muito mais atento à legislação do que à própria escrituração fiscal. O processo de escrituração é simples. Difícil a gente se manter atualizado. Só para vocês terem uma ideia, não sei se eu já comentei com vocês, mas eu vou comentar de volta, se eu comentei. No começo da pandemia, fui pegando de março do ano passado até junho, só até de 2020, também com as mudanças de RH. A gente teve uma média de 3.000 alterações na área tributária e de recursos humanos. 3.000 mudanças de legislação. Dá uma dor de cabeça, não dá? O que vocês acham? 3.000. É
muita coisa. Muita. Essa planilha aqui, vou colocar lá no AVA para vocês, tá? Vocês terem como base. Igual a Rivelinas falou que eu tenho mais dificuldade. Eu falei que eu vou colocar uma questão assim na prova. Se você quiser fazer no caderno e só me mandar a foto também, pode ficar à vontade, tá? Veja qual for o melhor recurso para você. Você só esse problema, tranquilo, professor, mas eu sou ruim de cálculo, tá? Olha, você não me ajuda também, né, Emília? Não, eu sou péssimo em cálculo, professor. Olha, tocou de cálculo para mim, eu tô ferrado. Não, mas aqui a gente usa o máximo multiplicação, né? E soma, não tem muito cálculo exorbitante, complexo de ser feito, né? Então, eu acho que dá, vai dar uma treinadinha, vai. Se vocês quiserem, eu coloco mais um exercício de PI para vocês, mas a ideia agora é entrar no ICMS. Tem muita coisa parecida, mas tem algumas particularidades. Aí fica a critério de vocês. Provavelmente eu não termine o ICMS hoje, então acho que eu vou colocar mais uma questão de IPI para vocês treinarem. Querem? Fica a critério de vocês. É o que eu acho. Quanto mais treina, mais fácil fica para depois, né? Acho que é bom, professor, colocar um exercício para treino. Então tá. Vou colocar mais uma de IPI. Vou começar a falar de ICMS hoje, mas não vai dar tempo de terminar. ICMS ele é mais... Não é que é mais complicado, ele é mais longo. Porque ele tem uma característica muito chata. Cada estado tem um regulamento diferente. Então, ele é o que mais dá trabalho para acompanhar mudança. Então, ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. A gente tem que tomar muito cuidado com esses serviços. Então, Imposto sobre as operações relativas à circulação de mercadorias e serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicações. Então, apesar de ter o termo serviços no nome, ele só abrange esses 3 tipos de serviço. Então, se eu faço transporte entre cidades, tem que ser entre cidades mesmo, tá? Ou entre estados. Se o serviço for dentro de um mesmo município, um transporte, então eu vou pegar no SIC e vou trazer aqui para o Santa Cândida. Já não entra o ICMS. Ele cai para o ISS. E o de comunicações é serviço de telefonia, internet, basicamente esses 2, né? Televisão a cabo entra também, né? Comprado junto. São os considerados serviços de comunicação. Só esse tipo de serviço que é controlado ou regulamentado pelo ICMS. Então, S são serviços ali bem específicos, tá? Quanto à mercadoria, abrange todas. Circulou com mercadoria para qualquer região, pode ter ICMS. E o ICMS tem a sua primeira regulamentação lá na Constituição Federal, no artigo 155, que indica que é competência dos estados, aí lá
inciso 2, parágrafo 2º, fala imposto sobre circulação de mercadorias. Então, a Constituição Federal já indica que é do Estado a competência de cobrança do ICMS, que virou até uma grande guerra agora, né? Não virou uma discussão sobre isso? Vocês devem ter ouvido notícias sobre ICMS de combustível. Sempre fala na TV, né, professor? Nossa, tá na moda falar que é culpa do ICMS. O combustível tá caro, a culpa é do ICMS. Gente, isso... Desculpa falar desse jeito para vocês, mas é mentira, tá? Não que eu seja anti-Bolsonaro, pró-Bolsonaro, na verdade é uma visão de gente da área tributária. O ICMS nunca mudou. Então, já faz anos que, por exemplo, aqui no Paraná, a gente tem o mesmo valor de ICMS. Então, não foi ele que fez a gasolina aumentar, né? Se a cobrança é a mesma, que deixa caro mesmo é a própria mudança da Petrobras. Então, lembrando, Constituição Federal, ela traz quem são os responsáveis e um breve limite do tributo. E sempre traz a indicação que fica a cargo de uma lei complementar a regulamentação desse imposto. E para o ICMS, a gente tem a Lei Complementar 87, de 1996. Então, ele completa a Constituição Federal, indicando todas as regras existentes para cobrança do ICMS. Muita gente chama essa lei complementar de Lei Candir. Porque o autor dessa lei tinha o sobrenome Candir, e acabou pegando o nome do autor em relação a essa legislação. Mas ela disciplina tudo: fato gerador, hipótese de incidência, base de cálculo. Mas ela também abre a brecha para que os estados regulamentem com base nessa Lei Candir. Tendo a Lei Candir como padrão, ela pode, na verdade todos os estados têm, um regulamento do ICMS. Então, por isso aqui eu frisei RICMS, que é a maneira que a gente carinhosamente chama na área tributária, que são os regulamentos de ICMS. Cada estado tem o seu. Pense, então, quanto regulamento de ICMS não tem? Bastante coisa, né? São curtinhos? Não, estão na média de 1000 páginas cada um, 700 a 1000 páginas. Então dá um pouco de trabalho esse dito de ICMS. E quem é o contribuinte do ICMS? E agora, quem que é o contribuinte? Quem paga? Nós, consumidores. Se para falar quem que é o contribuinte de fato, né, quem que é aquele que arca com o imposto, é a gente que consome. Mas o contribuinte de direito, que é aquele que é o obrigado a recolher o tributo, é a pessoa física ou jurídica que pratica a circulação de bens e mercadorias, bem como a prestação de serviço de transporte intermunicipal, interestadual e também as empresas de telecomunicação. São esses caras que pegam, colocam no seu produto a tributação de ICMS
e repassam para o governo. Então, eles pegam o nosso dinheiro e repassam para o governo. Então, ele é o contribuinte de direito, que a gente chama, né? O de fato, quem sobra com o pagamento é a gente, né? E vocês podem ver que todo produto que vocês comprarem tem o dito do ICMS. Não tem como fugir. Por isso, pagando IPI, pagando ICMS, pagando PIS e COFINS, a gente tem essa média de... Está quase em 6 meses, já 5 meses e alguns dias de trabalho para pagar imposto. Porque o Brasil é caro viver, né? E o ICMS também é um imposto não cumulativo, então ele usa o mesmo princípio lá do IPI, onde a gente pode compensar quando for devido a operação de circulação de mercadorias ou prestação de serviços, o montante cobrado nas operações anteriores. Então, eu comprei algo que eu vou revender, que eu vou utilizar na minha produção, o que veio de destaque na nota do meu fornecedor, eu me permito a tomada de crédito e vou poder descontar do valor da nota que eu fizer do valor do débito. Idêntico ao que a gente fez aqui, né? A única coisa que seria um campo, valor do ICMS, tanto. Saída, valor do ICMS, tanto. Vou poder descontar do que eu devo o valor que eu tive de direito nas compras. Então, ele segue o mesmo princípio da não cumulatividade. Tranquilo? Então, pode vir de qualquer estado. Ah, eu comprei lá no Amazonas, para usar aqui no Paraná, mesmo que ele seja um imposto tratado separado para cada estado, sempre nas compras eu vou poder me utilizar desse crédito, diferente da onde surgiu a operação. E o ICMS é obrigatório em empresas comerciais e industriais, também a produtores rurais. Olha que interessante, não é só para empresas, produtores rurais também pagam ICMS. Prestadoras de serviço de transporte, então transportadoras que fazem transporte entre cidades e entre estados, e as empresas de comunicação são as que têm a cobrança, ou são as contribuintes do ICMS. E sempre que você tiver numa empresa com essas características, você vai obrigatoriamente ter, junto ao estado de registro dela, uma inscrição estadual. Inscrição estadual varia de cada estado para cada estado, o formato. Por exemplo, São Paulo é uma inscrição direta de 12 dígitos. A do Paraná é um pouquinho diferente. Rio Grande do Sul tem uma inscrição estadual diferente. Cada estado tem um formato de inscrição estadual. Mas todas as empresas que são operadoras dessas modalidades são obrigatórias a ter esse registro na Secretaria da Fazenda Estadual. Sem isso, ela nem consegue operar. Por quê, professor? Isso é um requisito básico para emissão de nota fiscal. Só consegue emitir nota fiscal de mercadoria, aquele modelo 55, que a gente costuma ver a DANF, né? A gente está acostumado a receber quando faz uma compra, ou quando faz entregar, quando faz uma venda, ou
próprio cupom fiscal, quando a gente vai no mercado, quando a pessoa está devidamente cadastrada na Receita Estadual, na Secretaria da Fazenda do Estado, e com uma inscrição estadual válida. Sem isso, a pessoa nem consegue emitir nota. Então, você já sabe, cobranças diferentes, o IPI, basta a gente ter um CNPJ, não tem muito problema, mas, falou em ICMS, eu vou ter que manter um cadastro também no governo estadual. E o que é o fato gerador do ICMS? Quais as hipóteses de incidência do ICMS? Então, em resumo, considera-se fato gerador do ICMS a saída de mercadoria do estabelecimento industrial ou comercial a qualquer título. Como assim, professor? A tendência é a gente pensar que tem cobrança de imposto só na venda, não é? Não é uma tendência nossa? Mas eu não posso fazer outro tipo de operação? Um exemplo, doação. Posso doar um material meu? O que vocês acham? Pode? A legislação permite isso? Permite, né? É teu, você faz o que você quiser, pode doar. Só que o fisco, ele fala, você pode doar, mas a minha parte não. A minha parte, ou seja, o imposto tem que ser destacado. Vocês já devem ter recebido amostra grátis. Receberam alguma vez na vida? Sim, professor. E já veio escrito amostra grátis tributada no produto? Ou não prestaram atenção? Ah, não prestei atenção, professor, nisso. Viu, professor? Ué, Aproveitando o gancho, como que o pessoal consegue sonegar imposto? Eu ainda tenho um pouquinho de dúvida quando eles não emitem a nota. Aonde é que está a sonegação? na verdade, está na não emissão da nota. Ah, Existem, falando em operação com nota, duas possibilidades que o pessoal usa que é errado. Aí, não emissão. Então, posso vender sem nota? Ou a pessoa pergunta, precisa de nota fiscal? Já deve ter passado por isso, né? direto o pessoal pergunta, precisa de nota? Isso daí ele está uma maneira de tentar sonegar, porque não vai gerar a operação para o governo. O governo não vai enxergar ela. Aí ele não recolhe o imposto. E tem outra forma ainda também que é possível. O pessoal chama de meia nota, ou nota fiscal calçada. É mais comum meia nota. O que é isso? Ah, você negocia o produto com o teu cliente a 200. Mas você faz um pouquinho mais barato porque para ele pode sair uma nota com valor de 100. O que eu fiz? Eu diminuí a minha base de cálculo. Então eu pago menos tributo. Aí está a sonegação de imposto. Ah, é crime? Sim, é previsto no crime contra a ordem tributária. Deixar de emitir nota fiscal ou emitir nota fiscal com informações inverídicas, pena de 1 a 4 anos, mais multa. Então, você pode, além de ser autuado em um processo de fiscalização, pode também ser autuado criminalmente, né? Pode se responder criminalmente. Ah, e tem como pegar, professor? Tem. Os auditores têm.
eles fazem comparação do volume de entrada. Poxa, eu comprei 100 mil no ano e tive 20 mil de saída de nota fiscal. Bom, tem alguma coisa já me chamando a atenção aí, não tem? Foi uma pancada a mais do que vendi. O que o fiscal vai fazer? Ele vai lá na empresa e vai pedir, eu quero ver seu estoque. Se não tiver o produto, já tem um indício, então, para a sonegação. Já tem um indício que ele está vendendo sem nota. Então, tem vários mecanismos que a Receita Estadual consegue, tanto a Receita Estadual quanto os auditores da Receita Federal conseguem infiltrar esse processo de sonegação fiscal. O interessante é que eles botaram a gente para fiscalizar, já perceberam isso? Ou vocês não são adeptos do Nota Paraná? Eu sim, professor. Muita gente ficava com medo. É porque eles querem ver o que eu estou comprando. Gente, o governo do estado está cagando. Desculpa o palavrão. Está cagando para o que a gente compra. Ele não quer saber isso. O objetivo dele é que a gente, consumidor, vá lá e peça a nota fiscal. É isso que dá o dinheiro para ele. Então, não tem fundamentação nenhuma. Esse argumento já vem caindo, eu já não escuto mais tanta gente falando isso. Mas antigamente o pessoal falava, é porque a Receita quer saber o que eu estou comprando. Não, ela não quer saber isso. Ela quer que você atue como um agente fiscalizador. Que você chegue no mercado e fale, eu quero a nota. Põe o meu CPF na nota. Porque isso garante que o cliente peça a nota fiscal e aumente a arrecadação de impostos. Interessante isso, né? Dá a impressão também que ele está devolvendo o imposto também, né, professor? É uma maneira de você remunerar o serviço do contribuinte. Porque se ele não der um incentivo, o pessoal não vai estar nem aí para pedir a nota, né? Mas como ele devolve um pedacinho do imposto, o pessoal começa a pedir a nota. Por isso que ele consegue até devolver, porque como tem um aumento exponencial da arrecadação, não vai afetar o cofre público o processo de compensação do cliente que pede a nota. Então, para vocês verem, para eles conseguirem fazer sorteio de R$1 milhão, pensem em quanto aumentou o volume de arrecadação com o pedido das notas fiscais. Foi assim uma jogada, eu achei extremamente inteligente. Começou com São Paulo. São Paulo foi que desenvolveu primeiro essa teoria e daí se espalhou por todos os estados e também por prefeituras, né? Hoje tem prefeitura, a própria prefeitura de Curitiba. Se você pedir nota de serviço, você tem direito a crédito. Você pode abater em IPTU. Uma boa alternativa também, né? Mas não é porque eles querem saber o que a gente consome, é mais por forçar a gente, por forçar não, né? Por incentivar com que a gente peça a nota fiscal. Então, voltando, o que a gente fala do ICMS? Quais são as possíveis hipóteses? Saída de mercadoria a qualquer tipo, por isso que eu falei de doação, de amostra grátis, que mais?
de remessa para manutenção, tem um período que, se você não voltar com a mercadoria, vai ser cobrado tributo. Então, saiu a mercadoria, indiferente do nome que se dá para a operação, é cobrado ICMS. Fornecimento de alimentação, bebida e outras mercadorias por estabelecimento. Então, a gente vai comprar... vai no McDonald's comprar um sanduíche. Tem ICMS, é cobrado ICMS. Fornecimento de mercadorias com prestação de serviço. A gente foi arrumar o carro e fez a compra da peça. A peça tem que ser tributada do ICMS, desde que esse serviço não esteja na competência tributária do município e não compreendidos na competência tributária do município, mas que seja por indicação expressa de lei complementar, sujeito a imposto de incidência estadual. O comum, o que seria o mais correto é você, prestador de serviço, separar. Eu fiz a mecânica. Tudo que eu usei de peça eu cobro à parte numa nota de mercadoria, e tudo que eu usei de serviço, eu estou cobrando de serviço, cobra uma nota de serviço. Isso evita problema de fiscalização. Outra possível hipótese: no desembaraço aduaneiro de mercadoria ou bem importado, então eu vou importar, vou pagar IPI, vou pagar ICMS. E mais alguns outros tributos que a gente vai ver mais para frente. Então, importou, vai pagar tributo. Na aquisição, em licitação promovida pelo poder público, de mercadorias ou bens importados do exterior e apreendidos ou abandonados. O que quer dizer isso? Até essa é interessante, porque está tendo uma agora, né? Não sei se vocês viram. Tem a Receita Federal fazendo leilão de 61 mil itens que foram abandonados, deixados no processo de importação. Não chegaram a ver essa notícia? Vocês encontram as coisas boas. Professor, eu vi, mas diz que é bem, tipo, aleatório. Você compra meio que uma caixa e daí você não sabe o que vem na caixa. É um risco. É um risco. Então, não, tem alguns itens que é descrito. Tem alguns itens que você já consegue saber, mas tem produto que é só uma caixa que foi abandonada lá e ninguém foi buscar. Aí você pode se dar bem ou pode se dar mal, né? Vira a caixa surpresa. Mas se você comprar esse tipo de produto, quando você for lá retirar, vai ter que recolher ICMS, tá? O produto de leilão é devido ICMS. Na entrada, em estabelecimento de contribuinte de mercadoria oriunda de outro estado, destinado ao uso e consumo ou ativo permanente, isso daqui dá um trabalho, um problema. A gente chama de diferencial de alíquota. A gente vai ver mais para frente. Porque os estados, eles... É como se fosse uma briga. Ele fala que o consumidor ele deveria comprar material de uso e consumo, material de ativo, aqui do estado. E não de outro estado. Mas se você comprar de outro estado, como pode ser que a alíquota seja mais baixa, e vai ser mais baixa, você vai recolher a diferença aqui para mim. Por isso que chama diferencial de alíquota. Às vezes o produto aqui no estado é tributado a 18%, a gente compra lá de São Paulo e veio a 12%. Ficou uma diferença de 6% aí, não foi?
vou ter que recolher separado mais 6%. Esse é parto na vida da contabilidade. Na entrada, isso daí quando a gente fala de território paulista, de lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos derivados de petróleo e de energia elétrica oriundo de outro estado, quando não destinado à comercialização ou à industrialização. Ele segue a mesma situação aqui do diferencial de alíquota. Só que ele pega especificamente combustíveis e lubrificantes. Vou comprar lubrificante para usar na minha máquina, aqui no meu estado. Isso quando a gente está falando de empresa em São Paulo. Comprei lá do Rio Grande do Sul, aí vou ter que pagar a diferença de alíquota também. Transmissão de propriedade de mercadoria ou de título que represente, quando não transitar pelo estabelecimento do transmitente. Eita, que operação estranha, professor. Transmissão de propriedade de mercadoria ou de título que represente, quando não transitar pelo meu estabelecimento. Que coisa estranha, professor. Isso daqui é a chamada venda à ordem. É pago ICMS na venda à ordem. O que é essa operação? Eu faço uma intermediação. Eu compro lá do fornecedor X e já prometi a venda para o meu cliente Y. E eu já faço a movimentação da mercadoria saindo desse cliente, desse fornecedor X, e indo direto para o cliente Y, sem passar pela minha empresa. Então, a mercadoria não chegou aqui na minha empresa, já foi direto para o meu cliente. Vai pagar ICMS do mesmo modo. É comum esse tipo de operação? Nem tanto. Já é um pouquinho mais difícil de acontecer. Na transmissão de propriedade de mercadoria depositada em armazém geral ou depósito fechado, eu tenho lá uma determinada mercadoria que está no depósito. Depósito terceirizado. E eu já faço a venda e aquela mercadoria não transita. Fica lá quietinha no depósito, mas eu passei a propriedade a outra pessoa. Vou pagar ICMS. Bastante coisa, né? O ICMS é mais xarope. Então, no início da prestação de serviço de transporte interestadual e intermunicipal, por qualquer via, olha que interessante, diferente do meio de transporte. Eu comecei um transporte, vamos supor, daqui para São Paulo, já vai ter a cobrança do ICMS. E o que é esse por qualquer via? O que será que o regulamento de ICMS quis dizer com isso? A Lei Candir, né? Porque isso vem da Lei Candir. Como que a gente pode transportar uma mercadoria? Posso mandar de caminhão, não posso? É mais comum aqui no Brasil. Mas posso mandar de trem, posso mandar de navio, posso mandar de barco. Barco é um pouquinho mais difícil, né? Mas, acontecendo qualquer uma das modalidades de transporte, vai ter a cobrança do ICMS. E a prestação onerosa de serviços de comunicação feitas por qualquer meio, inclusive na geração, emissão, recepção, transmissão,
retransmissão, repetição e ampliação de comunicação de qualquer natureza. Então, eu faço qualquer processo onde eu apresente uma prestação de serviço envolvendo telefonia, internet, principalmente, são os dois casos mais comuns, a gente tem a cobrança do ICMS. É coisa pra caramba, né? No recebimento pelo destinatário de serviço prestado ou iniciado no exterior, isso daqui eu confesso para vocês que é um caso muito difícil de ser mensurado. Existe muita discussão sobre esse tema. Por quê? É difícil você comprovar que um serviço foi iniciado fora do Brasil e terminou em território nacional. Se ele foi iniciado fora do Brasil e terminou lá, não tem a tributação de ICMS. Mas se ele começou lá fora e terminou aqui no Brasil, aí tem a cobrança de ICMS. Então é um caso bem discutido judicialmente. Tem vários problemas desse tipo de processo. Mas é um processo um pouco raro, né, de acontecer. Na utilização por contribuinte de serviço cuja prestação tenha se iniciado em outro estado e não esteja vinculado à operação ou prestação subsequente pela alçada da incidência do imposto. Processo bem semelhante ao de exportação, mas quando a gente está falando dentro do próprio território nacional. Na verdade, eu nunca vi acontecer isso, tá? O pessoal acaba nem se atentando, cobra direto lá na origem e fica por isso mesmo. Na ocasião de venda de bem arrendado, na operação de arrendamento mercantil, então aí eu tenho lá arrendamento mercantil de equipamento de informática, é bem comum isso. Eu fiz lá um contrato com a HP, eles vão me fornecer o equipamento de informática por 5 anos arrendado. Uma espécie de aluguel, né? Se no final eu fizer a opção de compra, o arrendamento mercantil permite isso, eu vou ter a tributação nessa compra. E na entrada de estabelecimento de contribuinte, sujeito às normas do regime especial unificado de arrecadação de tributos e contribuições devidos a microempresas e empresas de pequeno porte, também chamados de Simples Nacional. Então, a gente compra mercadoria do Simples, que veio de outro estado, a gente vai pagar o tributo aqui. Seria uma espécie de diferencial de alíquota também. E esse tem até uma declaração específica para esse caso. Existia uma discussão tributária até o começo desse mês sobre a inconstitucionalidade dessa cobrança, mas o STF decidiu esse mês que sim é constitucional e os estados podem cobrar das empresas esses valores de ICMS na compra de empresas do Simples. Isso é horrível porque vai prejudicar as empresas do Simples. E a base de cálculo? A base de cálculo é o valor atribuído pela legislação, que será aplicado a alíquota correspondente ao produto e, como regra geral da base de cálculo, o valor utilizado como base é o valor da operação. Como assim, professor, regra geral?
alguns produtos têm base de cálculo específica. Pode ser por unidade, pode ser por litro, e não por valor, não pelo valor que está na nota fiscal. São poucos os casos, mas pode acontecer. Falando da lógica, aí eu vou deixar para a semana que vem, para a gente continuar. A gente retoma da base de cálculo, vai falar da lógica de tributação, né? E a gente vai começar a falar um pouquinho dos benefícios fiscais que podem ser encontrados, tanto dentro do ICMS, tanto dentro do ICMS, não, tanto para alguns produtos do ICMS, quanto para outros a gente pode encontrar outros tipos de benefícios fiscais. Vai desde redução da base de cálculo até isenção, postergação do imposto, que daí a gente usa outro nome, né, que seria suspensão. Então, a gente fala isso na aula que vem. Dúvidas, perguntas, questões? Esse é denso, né? Podem falar a verdade. Bastante, professor. É muita quantidade de possibilidades, né? Infelizmente, a legislação do ICMS, ela prevê muitas hipóteses de incidência. Isso é o que deixa o pessoal um pouco mais confuso. Para facilitar um pouco a vida, né, até para o próprio fisco conseguir se localizar, a gente usa uma tabela de operações que chama CFOP. Já ouviram esse termo? CFOP. Não ouvi ainda, professor. CFOP sai em toda a nota fiscal, indicando qual que é o código de operação fiscal daquela que está acontecendo naquela nota. Vou achar uma notinha rápida aqui para vocês. Voltando a compartilhar bem rapidinho. Então, vou pegar aqui. Pegar a nota de estorno ainda. Se a gente ampliar aqui, vocês vão ver que tem um campinho nas notas que tem aqui, ó, CFOP. Aí vem escrito lá, 1901. O que é 1901? Meu Deus do céu. Aí existe uma tabela de operações. Todos os estados mantêm uma tabelinha onde você consegue ver, ó, tem o começo aqui sempre indica a origem da operação. É tudo o que acontece no estado em relação à entrada. 2, que vem de fora do estado. 3, do exterior. 5, de dentro do estado. 6, vem de outros estados. E 7, é a operação que eu faço de comércio com o exterior. Então, 1, 2 e 3, entradas, está entrando na minha empresa. 5, 6 e 7, está saindo da minha empresa. Aí, os 3 próximos dígitos são a descrição da operação. Aí, a gente tem 101, compra para industrialização. Opa, não, 102, compra para comercialização. Então, existe essa pequena tabelinha com as mais diversas hipóteses de operação feitas
com mercadorias e serviço de transporte e telecomunicação. Então, para não se tornar algo que fique perdido, né, que fique solto, uma vez que a gente tem muita hipótese de incidência, não é pelo regulamento de ICMS, isso vem através da Lei Candir, existe uma codificação em relação às operações. Isso ajuda na hora da gente definir se vai tributar ou se vai cair alguma isenção, algum benefício fiscal. Então, quando a gente fala de CFOP, a gente está trazendo uma tabela de indicativos de operações fiscais que podem acontecer, para tentar organizar um pouco esse mundo, né? Porque senão, já pensou se não tivesse uma classificação assim, que zona não seria? Então, existe um pouquinho de ordem na bagunça, né? Vamos falar assim. O governo federal, junto com os municípios não, desculpa, com os estados, eles desenvolveram esse mecanismo, ele já é antigo, é de 1970, trazendo essa codificação, tentando colocar ordem, colocar uma maneira de se entender as operações que estão acontecendo. Então, falou de CMS, é importante a gente conhecer a figurinha do CFOP, mas a gente ainda vai trabalhar mais, tá? Não se preocupem com a figura do CFOP ainda. Mas é bom já vocês terem uma noção, porque senão fica difícil, né? Quantos fatos geradores a gente tem aqui, quantas hipóteses não tem? Precisa se organizar. Dúvidas, perguntas, questões até aqui? Não, professor. Não mesmo, Maria? Ou é só para você correndo? Não. Hoje eu vou entrar um pouquinho mais tarde. Mas, é complicado, mas é uma coisa que tem que, tipo, rever e tudo mais para ela pegar bem. Isso é uma coisa que a gente tem, e até a gente que trabalha na área sempre tem que estar revendo isso. Uma coisa que muda muito constantemente, cheio de particularidade. Então, muitas vezes a gente, mesmo que tenha anos nessa área, pode surgir alguma operação que seja diferente, seja nova. Aí os governos estaduais também mantêm solução de consulta. A gente pode ir no estado e perguntar, vou fazer isso, isso, isso. Eu tenho que pagar imposto? Não tenho? Aí o governo do estado vai falar, não, olha, essa operação se enquadra nesse tipo de caso e é devido. Ou não é devido, fica a critério do município. Então, eles fazem a consulta também. Não é possível a gente tirar dúvida com eles. Mas é delicado. No começo, assim, é muita particularidade, muita detalhezinho que a gente tem que cuidar. Então, vou colocar um exercício para vocês de IPI, de apuração de IPI de volta, para vocês treinarem, para ficarem bem afiadinhos na prova. Próxima aula, a gente começa corrigindo o exercício e daí a gente vai dar sequência ali na base de cálculo e no funcionamento do cálculo do IPI, do ICMS. Beleza? Beleza, professor. Qualquer coisa, vocês têm meu WhatsApp, né? Eu acho que não. Não? Deixa eu colocar aqui. Aqui. Vou colocar aqui no chat. Às vezes vocês têm alguma dúvida, quer tirar perguntar alguma situaçãozinha que vocês tenham necessidade, pode entrar em contato ali, não tem problema nenhum, tá? Se sentir à vontade. Eu não sou desses professores que não responde
gosta que mandem no WhatsApp, eu não ligo. Perguntar à vontade, pode tirar dúvida. Muita gente manda até pergunta de trabalho para mim. E pior que eu não consigo ficar sem responder. Mas a gente está aí para poder ajudar vocês. Beleza? Beleza, professor. Obrigada. De nada, Até Beleza, semana obrigado. que vem. de nada, Rivelino. Até semana que vem, Maria. Até, Rivelino. Boa semana para vocês. Até, tchau, abraço, professor, tudo de bom. Abraço.